Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Feliz 2026, porque esse vai ser o primeiro vídeo desse ano, na verdade gravado esse ano, porque o primeiro vídeo que eu postei foi no dia 1º de janeiro, com um vlog do Natal em família. Se você não viu, vale a pena conferir, porque tá um vídeo assim muito gostosinho de assistir. Hoje é dia 27 de janeiro, eu estou aqui no meu trabalho. Nesse momento eu tô sozinha, então por esse motivo eu tô conseguindo gravar. Vocês vão ouvir barulhos, porque já falei em um outro vídeo, né? Aqui é uma avenida movimentada, passa muito carro, principalmente motos barulhentas. Eu resolvi sentar aqui hoje para poder gravar um vídeo assim bem espontâneo, falando um pouco daquilo que tá acontecendo. Eu quero deixar registrado realmente essa fase. E eu não fiz roteiro, então assim, pode ser que fique um vídeo um pouco prolixo ou talvez um pouco longo, mas o objetivo acredito que vai ser atingido, que é realmente abrindo o coração. Gente, é muito engraçado, é só começar a gravar que entra gente. Se eu tentar gravar um story, entra alguém. Se eu tentar gravar um áudio para mandar em WhatsApp, entra gente. É só começar a gravar. Inclusive, acabei de fazer uma pausa porque eu estava falando e entrou uma pessoa. Mas, enfim, no vídeo não vai aparecer porque eu vou cortar essas partes. Isso é uma das coisas que eu quero conversar com vocês. Então, vou tentando aqui. Vocês vão ver que eu vou ficar olhando para o além, olhando assim para baixo, porque como eu não fiz roteiro, eu vou tentando lembrar também o que é que eu quero falar. Eu sempre gostei de compartilhar nas minhas redes sociais, especificamente no Instagram. É a rede que eu sempre tive mais costume, de fato. Isso não significa afinidade, né? Eu já falei aqui no primeiro vídeo do meu canal que o YouTube é a rede social que eu mais tenho a afinidade, que eu realmente mais me identifico. Porém, como o conteúdo aqui é um conteúdo mais longo e que muitas vezes exige mais trabalho, eu ainda não consegui encontrar uma forma, um ritmo, né, de estar aqui. No Instagram é mais fácil, né? Você simplesmente liga ali a câmera, aparece no story, mas nem isso eu tô conseguindo. Ao mesmo tempo, quando eu consigo o meu momento de almoço, né? Eu vou para casa, então se eu quisesse eu conseguiria, mesmo que rápido, mas aparecer no Instagram, gravar alguma coisa, falar alguma coisa, compartilhar, né, algo que eu sempre gostei de compartilhar, principalmente aquilo que funciona para minha vida, dar dicas, práticas do dia a dia mesmo, enfim. E nem isso eu tenho feito. Eu estou vivenciando uma fase interior diferente. Questionamentos do tipo, ficar um pouco mais off, não me abrir tanto como eu sempre tive o costume de fazer, e eu não vejo problema nenhum. Eu entendo que a partir do compartilhar de outras pessoas, nós podemos aprender muitas coisas. Então, tanto eu aprendo muito com as experiências dos outros, e eu acredito que o pouco daquilo que eu já vivi, quando compartilhado, pode sim alcançar, né, pessoas, transformar um pouquinho ali da mentalidade, do comportamento de alguém. Segundo ponto que eu quero falar, segundo como se tivesse um roteiro, né? Mas repetindo, gente, não tem um roteiro aqui. Eu simplesmente estou falando o que vem na minha cabeça. Eu trabalhei por 4 anos me dedicando a uma profissão que foi a psicologia. Chegou um ponto, gente, em que eu senti a necessidade, de fato, em pausar. Quem me conhece de perto viu, né, o quanto a minha formação em psicologia foi a realização de um sonho e o quanto trabalhar com a psicologia me realizou. Mas chegou um momento onde eu não estava mais me encontrando, e eu acredito que nada é por acaso, né? Eu ainda não tenho todas as respostas para isso, mas eu estou no caminho descobrindo as respostas desse não me encontrar ali há meses atrás, né? Um período onde que eu passei de muita confusão em relação à minha profissão. E agora, nesse novo empreendimento com o meu marido, é um pouquinho da resposta que eu tô tendo, né? Do porquê que talvez eu passei a não mais me encontrar ali na psicologia. Algo que eu acabei de lembrar é que
Dentro de um casamento, você precisa estar aberto a se descobrir, se redescobrir e também redescobrir o seu parceiro. Porque você casa com uma pessoa e você casa sendo uma pessoa. Mas à medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, vocês vão se tornando pessoas diferentes. E cada mudança, cada grande mudança que acontece na vida individual impacta na relação a dois. Um exemplo prático. Eu trabalhei por 4 anos em casa. Então eu conciliava a minha profissão, os meus atendimentos. Por eu ter uma agenda flexível e tudo mais, eu conciliava isso com as tarefas domésticas, por exemplo. Essa questão, gente, de divisão doméstica é um assunto que, desde que a gente casou, a gente sempre precisou realinhar. Quando a gente se casou, eu ainda estava na faculdade. Eu trabalhava o dia todo e eu fazia faculdade. Então, eu praticamente ia em casa tomar banho e dormir. E nessa fase, o Tu só trabalhava, né? Entre aspas aqui, porque trabalhar já ocupa muito mais do dia do que tudo, né? Quando ele chegava em casa, era ele que ficava responsável pelas questões domésticas, inclusive fazer comida pra gente. Por um bom tempo foi assim. Nós vamos fazer 7 anos de casado, dia 24 de fevereiro. Ao longo dos anos, essa logística foi sendo mudada muitas vezes. Então, horas ele precisava fazer mais, horas eu, horas dava para ser 50%. E agora, essa nova rotina, né? Ambos trabalhando fora, ambos ficando pouquíssimo em casa, nós estamos tendo que realinhar e reencontrar uma nova forma de funcionar. E aí eu volto no que eu falei no início desse ponto, né, de que nós precisamos estar abertos a reconhecer e redescobrir a nós mesmos e os nossos parceiros, o nosso parceiro, né, os nossos não, gente, o que é isso? O nosso parceiro, ano após ano. Então, como toda a logística da nossa rotina mudou, nós também mudamos enquanto pessoas, estamos mudando enquanto pessoas. Digamos que o Tu tinha uma esposa com certa disponibilidade por 4 anos, que agora é uma outra esposa. Continua sendo eu, obviamente, mas que é uma pessoa que funciona num ritmo diferente agora, com disponibilidade diferente. E ele também, apesar que a rotina para ele em relação ao trabalho continuar a mesma, porque ele já trabalhava fora, né, continuou e tal, mas mudou o fato de que agora ambos estão dividindo tarefas e responsabilidades domésticas. Então ele também está se redescobrindo nesse novo lugar, um lugar que outrora ele já esteve, mas que por muitos anos, né, pôde se abster, se afastar, e agora ele precisou voltar. Então, vocês estão conseguindo entender que essas pequenas mudanças na vida, na rotina, né, na logística de um casal, de uma família, isso altera a nossa forma, o nosso estado emocional, muitas vezes o nosso estado físico e, consequentemente, a gente precisa estar aberto a conversar, a fazer alinhamentos de expectativas para que o relacionamento ande em equilíbrio e para que a nossa própria vida ande em equilíbrio. Dito tudo isso, que eu nem sei mais o que eu falei até agora, gente. Meu Deus, como que esse vídeo vai ficar? Eu vou fazer 29 anos esse ano. O Tu faz 30 esse ano. Eu não sei se vocês já ouviram falar na crise dos 30, provavelmente sim. E também eu não sei se vocês já ouviram falar na crise dos 7 anos de casado. Pois é. Gente, como assim, né? Como assim que a pessoa vai enfrentar as crises tudo na mesma época, gente? Não dava pra ser em época diferente? Vamos lá, deixa eu explicar. Eu não sou muito apegada ou não me permito sofrer tanto com esses ditados, porque eu acredito que eles podem se tornar crenças limitantes. Eu sei que é um assunto que sempre me interessou, mesmo antes de eu estar vivendo essa fase pré-30 e pré-7 anos.
mas eu ainda não cheguei realmente numa conclusão. Para finalizar, eu quero falar algo que eu sempre falava com os meus pacientes em terapia, que é: tá tudo bem não estar bem. A gente tem uma tendência a querer sempre estar bem. A gente quer sempre estar feliz, sempre estar sorrindo, sempre estar disposto, com a energia para cima. Mas as emoções desconfortáveis, como tristeza, raiva, angústia, ansiedade, enfim, elas fazem parte de viver, de estar vivo, de ser humano. E assim como eu tenho feito, eu quero te convidar a validar as suas emoções, acolher aquilo que você está sentindo. E junto desse acolhimento que você vai fazer ao momento que você está passando, você não precisa simplesmente se entregar, né? Você pode, paralelo a isso, procurar fazer coisas das quais você gosta. Então, seja no momento de lazer, seja estar na companhia de alguém que você gosta, ir a um lugar que te faz bem, um hobby, por exemplo. Então, assim, busque formas de passar por esse processo, mas não queira fazer as coisas para poder esquecer deste processo, para poder ignorá-lo. Bom, se eu fosse ficar falando aqui, eu acho que ia sair mais coisa, mas eu acho que já falei demais, né? E é isso, gente. Lembre-se que apesar de tudo que você está passando, Deus é com você. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é a nossa principal companhia. E mesmo que as coisas ao nosso redor possam estar fazendo muito barulho, mesmo que a sua mente esteja em muita confusão, lembrei de te dar mais uma sugestão: não tome nenhuma decisão séria em momentos de incerteza. Não tome nenhuma decisão quando você estiver emocionalmente sensível. Decisões sérias devem ser tomadas com racionalidade. Não aguarde a onda passar, a crise passar. Não se apegue necessariamente, né, como eu disse, a esse ditado, a esse nome. Mas entenda que é um processo, respeite. E lembre-se que, apesar de tudo isso, a vida pode ser leve. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.